Nós não somos calvinistas, né? Os calvinistas que acreditam no destino, né? Na predestinação. É um tipo de cristão aí, né? Que acredita. E por incrível que pareça, esses cristãos eles estão crescendo muito, principalmente nas redes de internet, né? Porque eles oferecem um evangelho que tudo pode. É o evangelho da graça, onde que o pecado não existe mais na terra. Que o pecado já foi tirado, Jesus já levou e nós podemos fazer o que quiser. E nós vamos ser salvos, uma vez salvo, sempre salvo, né? Então eles têm uma linhagem totalmente fora do evangelho. E eles acreditam na predestinação. E não é o nosso caso aqui. Mas pastor, já que nós não somos predestinados, e por que a Bíblia diz que os nossos dias já tinham sido escritos? Todos os dias, mesmo antes de eles existir, Deus já tinha determinado eles na nossa vida. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Quando a Bíblia fala, ela está falando aqui em Salmo, o salmista ali sendo cheio do Espírito Santo, ele estava falando para ele mesmo, mas só que esse salmista, ele estava no centro da vontade de Deus. Ele tinha abraçado a vontade de Deus para a vida dele. Presta atenção. Quando eu e você abraçamos a vontade de Deus para nossas vidas, a partir dali nós começamos a andar no centro da vontade dele. E no centro da vontade dele, os nossos dias realmente estão escritos. Porque ele tem uma história de sucesso e de vitória para nós. E de muito sucesso e de muita vitória para nós. Ele tem a história, ele tem escrito uma história linda para nós. Cada um de nós fomos projetados. Nós não viemos aqui como uma obra do acaso. Cada um de nós fomos projetados. Por mais que você não se valorize assim, passe a partir de hoje se valorizar assim. Você foi projetado. Mas pastor, por que não acontece na minha vida as coisas que Deus projetou? Por que muitas coisas ruins na minha vida acontecem? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Deus projetou eu passar por o que eu estou vivendo hoje. Deus projetou eu pecar contra Ele. Deus projetou eu passar a maior parte da minha vida no mundo do crime, como foi o meu caso. Deus projetou isso para mim? Não. O que Deus projetou para mim foi uma história linda. Todas as vezes que eu saio do centro da vontade dEle, preste atenção. Todas as vezes que eu saio do centro da vontade de Deus, eu passo a viver a minha vida, eu passo a viver o meu projeto. E aí onde eu passo por coisas terríveis, aí é onde eu faço as escolhas erradas, aí é onde eu passo a viver, mas não é a vontade de Deus, é a minha vontade. Aí quem está escrevendo a minha vida agora não é mais Deus, já é eu que estou escrevendo. Essa é a diferença. E aí, pastor, e aquilo e os dias que Deus escreveu para mim, paralisou. Pastor, quando vai voltar esses dias que Deus escreveu para mim? Todas as vezes que você volta para o centro da vontade de Deus, a história que Deus escreveu para ti começa a ter andamento. Ela anda. Quando você sai do centro da vontade de Deus, a história que Deus escreveu para ti, ela para, porque é tu que está escrevendo agora a tua própria história. Então não é fácil você abraçar a vontade de Deus para a sua vida. E muitas das vezes a gente vê muitas das vezes você vê pessoas falando assim: a minha vida é para fazer a vontade de Deus. Talvez você mesmo já disse isso. Talvez você mesmo disse assim: eu me preocupo em fazer a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? A realidade é que quando um crente realmente entende que o que é realmente fazer a vontade de Deus, a perspectiva de vida dele muda. Tem hora que eu fico me perguntando por que eu já rejeitei tantos projetos na minha vida. Eu estava conversando com um pastor amigo meu um tempo desse, e falando de algumas propostas que fizeram para mim sair do Acre. E esse pastor deu uma risada assim e disse: se fosse eu, não pensava duas vezes, já estava lá, pastor. Ele é um pastor quadrangular, e ele pode deixar a igreja dele com quem
um presidente entregar, é como se entrega uma célula, né? Não é o meu caso, mas mesmo assim, o que é que eu entendo? E por que as coisas me seguraram aqui? Por que eu nunca tomei a decisão de ter uma vida melhor, procurar uma vida melhor para mim e para minha família? Porque aqui onde eu estou é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Porque eu entendo, se eu sair desse centro aqui, eu vou passar a escrever a minha história. E eu já passei 30 anos da minha vida escrevendo a minha história e não me dei muito bem. Então jamais eu vou querer mais escrever a minha história. Eu vou deixar Deus escrever a minha história. Para Deus escrever a minha história, eu vou ter que abraçar a vontade de Deus. Mas não é apenas eu aceitar e me submeter à vontade de Deus. Porque se submeter é diferente de você abraçar. Se submeter é como está acontecendo com o Iraque. Por um exemplo, o Iraque se submeteu ao governo dos Estados Unidos. Ele não quer, mas ele se submeteu. O Iraque não quer se submeter, mas ele é obrigado a se submeter. Ou então o Iraque teve que se submeter. Isso é se submeter. É você fazer uma coisa que você não quer, de uma certa forma. Quero que vocês me entendam. Mas quando é abraçar a vontade de Deus, você por si só se decide, não é uma imposição. É você se decidindo a abraçar a vontade de Deus para a sua vida. Deus não impôs em mim nada. Ele não disse assim, tu tem que ficar aqui, tu tem que ficar no Recanto dos Buriti, tu tem que ficar aqui até um dia, se eu quiser te tirar daqui, eu te tiro para um projeto maior, mas tu vai ficar aqui. E acabou-se. Ele nunca chegou, ele nunca me passou esse sentimento. Ele deixa eu escolher. Ou você acha que o pecado estava na maçã que Eva e Adão comeu, que alguns dizem que é a maçã, né? Ou você acha que o pecado estava no fruto daquela maçã, ou naquele fruto proibido? O pecado não estava no fruto proibido. O pecado estava na quebra do princípio de obediência. Deus poderia muito bem não deixar aquele fruto lá. Deus poderia muito bem não permitir que ninguém me fizesse proposta para sair do centro da vontade dele. Proposta, por sinal, atentadora. Que nem todo mundo resiste. Mas Deus disse que não manda a tentação para nós, que nós não possamos resistir. Então, o que eu quero falar para vocês? Aí vocês dizem assim, mas pastor, eu entendo isso do senhor, que o senhor é um pastor, o senhor é um líder. E aí, muitas das vezes você pode pensar assim, mas para fazer a vontade de Deus tem que ser para um ministro, para um líder, para alguém que faz a obra. Não, para fazer a vontade de Deus, para abraçar a vontade de Deus, é para todos nós cristãos, quando nós decidimos abraçar a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim, para que no tempo que vos está na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso daqui é só para ministro ou é para toda a igreja? É para toda a igreja. Para nós não viver mais dominado pelas paixões da carne. Em Hebreus capítulo 13, versículo 21 diz assim, vós aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós, e o que é agradável diante dele. Para cumprir a sua vontade, são pedidos de Deus para as nossas vidas, para nós sempre fazer a vontade dele. Então é muito fácil, irmão, para qualquer um de nós dizer, sim, eu quero fazer a vontade de Deus. E continuar vivendo a mesma vida que nós vivemos. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Um dos exemplos maiores para a minha vida e para a sua vida é o exemplo de Jesus no Getsemane. Naquele momento ali, Jesus, ele sente vontade de não ter que passar pela dor. E no mesmo tempo ele diz assim, mas que seja feito a tua vontade, não a minha. Naquele momento que Jesus estava passando, a Bíblia diz que era um momento angustiante. Vocês lembram desse momento? Pelo menos a gente lembra quando lê a Bíblia, né?
Então, esse momento angustiante, ele sentiu dor. Por quê? Porque ele estava morrendo. Não lá na cruz, mas ele estava morrendo para si mesmo, para suas vontades. Só há uma forma de eu e você abraçar a perfeita vontade de Deus, quando nós morremos para a nossa vontade. É duro ouvir isso, porque não tem, o nosso cristianismo é um cristianismo raso, e que muitas das vezes a gente esquecemos dessas coisas, ou pulamos essa parte. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, irmãos. Naquele momento, Jesus, ele tem um momento de dor. Ele tinha uma escolha ali: ceder às suas vontades ou abraçar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ou você acha que eu também não fui tentado nunca como Jesus, né? Que Deus saberia que eu não aguentaria. Mas você acha também que eu não fui tentado já para abandonar tudo? Para procurar uma melhora para a minha vida? E você acha também que os demônios não assobiaram no meu ouvido também, dizendo assim: não é isso que Deus quer para a tua vida não, para que tu viva assim não, recebendo ingratidão, vivendo alugado? Está pensando que os demônios já não falaram assim nos meus ouvidos? O que Deus tem para a tua vida é que tu dê o melhor para a tua família. É isso que Deus quer. Não parece ser bonito, né, a voz do diabo? Afinal de contas, ele mesmo disse que você comeria o melhor dessa terra. Então pega a sua família e vai, aceita essa proposta. É bênção de Deus para a sua vida. Fui tentado. Amém? Fui tentado. Mas, pela graça de Deus, eu consegui resistir e continuar no centro da vontade de Deus para a minha vida. E eu vivo até hoje, em muitas áreas da minha vida, lutando dia após dia, para estar abraçando a perfeita vontade dEle para a minha vida. Porque eu sei que se eu sair da perfeita vontade dEle para a minha vida, por mais que eu não admita, mas eu vou estar querendo escrever a minha própria história. Por mais que eu não admito. Por mais que eu engane a mim mesmo, dizendo não, é projeto de Deus para a minha vida, mas na realidade, no fundo eu sei, é eu que quero escrever a minha história, dizendo que é Deus que está escrevendo. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, que passamos a escrever a nossa própria história, normalmente é onde acontecem as frustrações, as decisões erradas, as conclusões erradas que nós tomamos na nossa vida, as decisões erradíssimas que nós tomamos na nossa vida, os passos errados que nós damos. Por quê? Porque nós queremos andar conforme a nossa vontade. E quando nós, por muitas das vezes que aparenta ser ruim a vontade de Deus para as nossas vidas, escute só, e parece ser ruim ter que obedecer, e quando você abraça a perfeita vontade de Deus para a sua vida, mesmo que naquele momento parece ser ruim, escute, é questão de tempo para você ver que Deus estava certo. É questão de tempo para você ver aonde Deus queria te levar e o que Deus queria fazer através da tua vida. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, e com a palavra de Deus principalmente, e com a minha vida mesmo, foi que se eu não morresse para minhas vontades, nada aconteceria na minha vida na vontade de Deus. Se eu não morresse para as minhas vontades, a perfeita vontade de Deus não se cumpriria na minha vida.
João 12, 24, eu acho que alguns já têm até isso decorado, essa passagem aí. Diz assim, João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Em cima desse versículo foi profetizado que Jesus viria e morreria por nós, para gerar os frutos que somos nós hoje. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7 diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Da mesma forma que estava escrito para Jesus fazer a vontade de Deus, para nós também está escrito. Só que sempre a decisão vai ser nossa. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a caneta de Deus funciona. Ela é válida para nossas vidas. Eu não vou nem dizer a caneta, a escrita de Deus, ela se torna válida para a nossa vida. Quando você sai do centro da vontade de Deus, aquilo tudo é anulado, porque você começa a escrever a sua própria história. Aí é onde eu sempre digo, aí é onde acontecem as frustrações. Lá em João a gente vê Jesus falando muito aos seus discípulos. No capítulo 5, versículo 30, ele diz assim: não procuro a minha própria vontade, e sim aquela a daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. João 4, 34. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. Então Jesus, ele foi o maior exemplo de fazer a vontade do Pai para mim e para você. E é isso que eu queria que você entendesse. No Getsemane, lá em Mateus 36, 38, a gente vê ele profundamente sofrendo. Ele estava profundamente triste e amargurado. Era uma tristeza de morte, que lá em Mateus diz, no Mateus 26, 38. Estando em agonia, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, fazer a vontade de Deus consiste em nós morrer para as nossas vontades. Então não é simples você dizer assim, eu me preocupo e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. É uma palavra muito forte. E muitas das vezes, se nós não tiver cuidado, só é da boca para fora, porque na hora que for para fazer a vontade de Deus mesmo, sabe, querido, escute. Às vezes a gente diz assim, eu me dedico em fazer a vontade de Deus, quero fazer a vontade de Deus para o resto da minha vida. Você se convence que está realmente fazendo 100% a vontade de Deus. E aí você obedece à liderança, você faz tudo que Deus pede. Deus diz assim, obedeça os vossos pastores que velam pelas vossas almas, você obedece. Mas um belo dia, você se depara com um não do seu pastor, com uma correção do seu pastor, que toca na tua ferida. Um belo dia,
tudo muda. Tudo muda. Um belo dia você descobre que você nunca tinha abraçado a vontade de Deus. Eu queria pular umas coisas aqui para mim não tomar muito tempo. Escute, no entanto, quando ele levantou desta batalha, a sua alma estava inundada de êxtases. Havia algo nele de glória eterna, porque algo havia sido resolvido na sua vida. A sua vontade própria jazia para sempre morta. Quando Jesus ele se levanta daquela oração que ele pingou gota de sangue, algo tinha acontecido na vida dele diferente. Ele já não tinha mais a vontade dele. E ele estava gloriosamente na carne, coberto de poder. Porque ele tinha resolvido algo na vida dele, que faltava ser resolvido. A morte da sua carne, da sua vontade. Às vezes, igreja, a gente não tem essa experiência nas nossas vidas tão poderosa de unção, essa experiência de fé, de gloriosa na nossa vida, é porque muitas das vezes tem algo na nossa vida que precisa ser resolvido e a gente não resolve. Tem algo pendente dentro de nós que precisa ser resolvido. Às vezes cadeias, às vezes grilhões nas nossas vidas, presos em áreas de nossas vidas. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles decidem fazer a vontade de Deus, Nabucodonosor disse assim: quem não adorar vai ter que ser lançado na fornalha. Eles não se curvaram à estátua porque eles decidiram fazer a vontade de Deus. Eles não se curvaram ao pecado. Mas quando eles decidiram isso, a gente vê na oração deles, eles dizem assim: se o Senhor Deus quiser, Ele nos livra dessa fornalha. Mas se Ele não nos livrar dessa fornalha, também não tem problema. Nós vamos abraçar a perfeita vontade dEle. Quando chega nesse momento da sua vida, escute só, você pode se enganar a vida toda, que você faz a vontade de Deus, mas vai chegar um dia que Deus vai te colocar à prova. E quando chegar esse dia, na sua vida, não é se chegar, é quando chegar, porque vai chegar. Você tem algumas opções. Você pode fugir, você pode não fazer nada, você pode seguir o caminho da vontade própria, ou você pode fazer do modo de Deus, o modo difícil, o caminho da morte, o caminho que você morre para as suas vontades. Não tem como duas vontades prevalecer na tua vida, a tua e a de Deus. Não tem como. Ou prevalece a tua vontade, ou prevalece a vontade de Deus na tua vida. Não existe dois reis sentados num só trono. No trono do teu coração, ou está o teu eu dirigindo a tua vida, ou está Jesus.
Tem algumas vontades de Deus que não precisa de revelação. Ah, pastor, eu fui revelado que a vontade de Deus para minha vida, eu fui revelado. Eu fui lá na igreja Deus e Amor, pastor, e aí eu fui, vocês já ouviram isso? Eu fui revelado lá na Deus e Amor. Sim, mas o que é que você fez com essa revelação? A pastora sempre pergunta isso. Mas tem coisas que não precisam de revelação. Tem coisas que já está na sua palavra que nem precisa de revelação. O que é fazer a vontade de Deus, pastor? Pregar o evangelho. Não precisa de revelação. Quando você prega o evangelho, você está fazendo a vontade de Deus. Segunda coisa, perdoar. Todas as vezes que você perdoa, você está fazendo a vontade de Deus. Então não precisa de revelação para isso. Você sabe que para fazer a vontade de Deus, você precisa pregar o evangelho, perdoar, crescer em Deus, amar a Deus. Isso tudo é vontade de Deus. Amar o seu próximo, fazer discípulo, dizimar e ofertar, não casar com jugo desigual. Tudo isso é fazer a vontade de Deus. Então não precisa de revelação. Aí eu queria que você pegasse essa lista. Você está fazendo tudo isso? Se a perfeita vontade de Deus não é abraçada com alegria e obediência, algo terrível acontecerá. Começa a ter início a dificuldades, a vida perde o sabor, tudo vai morrendo. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual era a vontade da mulher de Ló? Continuar na Sodoma. Qual era o desejo da mulher de Ló? Ela pensou nos bens que estavam sendo queimados lá. Ela estava com o coração nos bens materiais. E quando ela olha para trás, o que é que acontece com ela? Ela morre. Ela paralisa. Ela tinha perdido todos os seus sonhos. Imagine uma vida construída numa cidade e ver aquela cidade pegando fogo e você sair só com a roupa do corpo. Ela estava perdendo os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo que ela tinha, ela estava morrendo para tudo aquilo. Só que ela decidiu não morrer. Ela decidiu olhar para trás, ela decidiu se lamentar. E quando a gente vê os 3 jovens hebreus que eu acabei de falar, a gente vê um exemplo aí. Era um jovem olha só, era um jovem no verdor dos anos, ou seja, eram jovens novos. Vocês já ouviram esse jovem falar: eu vou ficar na igreja fazendo a vontade de Deus, vou perder o melhor da vida. Tanta coisa boa lá fora para me aproveitar. Quando eu tiver velhinho, eu vou para a igreja. Não abraça a vontade de Deus, porque está jovem. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam no verdor da sua idade, eram líderes de província, eles tinham autoridades, especialistas em linguística. A sua meta era trazer as leis moralistas dos hebraicos para a sua sociedade pagã. Tinha guardas armados sobre o seu comando, os melhores cavaleiros, tinha todo o dinheiro que quisesse e que pudesse ter. Eles tinham um tesouro nacional na mão. É difícil dizer, irmãos, que
Esses jovens tinham tudo, mas naquele momento, eles não pensaram duas vezes, nós vamos perder tudo isso, nós vamos morrer. Só para abraçar a vontade de Deus. Aí vai começar a revelação. Presta atenção agora que eu vou falar para vocês. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz acerca deles? Que eles foram jogados na fornalha para não ter que adorar outro Deus, a não ser o Deus deles. E eles não foram dizendo assim, não, eu vou lá porque Deus vai me livrar. Não, eles disseram assim, se Deus quiser, eles me livram. Mas se eles não quiser, não tem problema também, nós vamos continuar abraçando a vontade dele. Tem gente que só serve a Deus, a gente só faz a vontade de Deus, se Deus começar a fazer a vontade deles. Ah, porque Deus não fez isso na minha vida, eu vou querer mais. Não, eu não quero isso mais para a minha vida, não. Porque Deus não fez. Mas eles não estavam nem aí, eles não colocaram nenhuma condição para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus, eles apenas abraçaram a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele é jogado na fornalha. Eles são jogados na fornalha. Morreram para a sua vontade. Morreram para todas a sua prosperidade e habilidades. Morreram para o seu futuro, morreram para o seu governo e para todos os seus planos, morreram para tudo. E disseram, ó Deus, enfrentaremos qualquer coisa, tu és capaz de nos livrar disto, mas mesmo que não o faça, de bom grado iremos avante. Essas foram as palavras dele. Agora, entenda uma coisa, que quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, coisas acontecem na nossa vida. Uma glória maravilhosa espera a alma que abraça a vontade de Deus. Irmãos, olha, a tua história, ela não começa quando tu aceita Jesus, ela não começa a tua história aí. A tua história, ela começa quando tu abraça a vontade de Deus. A partir daí a tua história começa. Mas eu estou falando a história gloriosa que Deus tem para você. Tudo se implica quando nós abraçamos a vontade de Deus para a nossa vida. Vocês nunca me viram aqui, muitas das vezes, eu acho que na maioria das vezes, ou então pelo menos ultimamente, e eu pregando para vocês palavras de efeito, cartas marcadas. Mas eu trago algo que sempre eu me identifico e me enquadro nela. Se eu estou aqui hoje, irmãos, se eu ainda estou no Acre hoje, não é por falta de proposta e oportunidade, é porque eu resolvi abraçar a vontade de Deus para a minha vida. A porta da fornalha representa a travessia para dentro da perfeita vontade de Deus. E o lado de fora está o exército de inimigo, os zombadores, zombando do teu sofrimento, demônios, gritando. Deus não espera isso de vocês. Ele os ama. Ele não disse para vocês se sacrificar. Ele não falou que satisfaria o desejo do seu coração. Você virou fanático agora? O pastor só quer que eu viva na igreja. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. Vocês já ouviram isso?
é quando a gente começa a dar ouvido para o mundo lá fora, para a gritaria do exército dos inimigos, demônio falando nos nossos ouvidos, para nós não abraçar a perfeita vontade de Deus, porque a gente sabe que aquela travessia da fornalha vai ter dor. A travessia da fornalha não é agradável. E imagine dentro da fornalha. Mas eu vou passar para lá. Por que eu vou passar para lá? Para fazer a vontade de Deus, para abraçar a vontade dele. Mas uma vez que você atravessa a linha e abraça a perfeita vontade de Deus, algo incrível acontece. Jesus se manifesta a você. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Quando você abraça a vontade de Deus para a sua vida, mesmo doendo, mesmo você morrendo para as suas vontades, depois que você passa por aquela fornalha, depois que você doa quem doer, mas você está lá dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, algo glorioso acontece. Jesus começa a se manifestar na tua vida como nunca se manifestou. Como nunca se manifestou. Eu já senti um pouco disso na minha vida. No momento exato que você entra na fornalha, quando atravessa para o lado, para abraçar a perfeita vontade de Deus, você irá se virar e ver quem, irmãos? Jesus do seu lado. Aí é onde você vai começar a ver a ação de Deus, a ação invisível de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca viria Jesus. Nunca. Se eles não tivessem entrado na fornalha. É na fornalha que Jesus se revela para nós. É no centro da vontade dele, mesmo doendo em nós. É onde ele vem e se revela para nós. E acontece pelo menos 3 coisas que eu anotei aqui. Quando isso acontece, quando você vê a tua vontade morrendo assim, ó, pá, que agora a vontade de Deus que permanece, que prevalece na tua vida, tem uma coisa que acontece dentro do teu coração. Ele se torna o teu tudo. Nada é mais que ele. Oh, meu Deus. A partir daquele momento, Jesus é o teu tudo. Outra coisa que, quando a gente abraça a vontade de Deus e morremos para a nossa vontade, outra coisa acontece que a gente vê aí em Sadraque, Mesaque e Abednego. Coisas mal resolvidas são resolvidas na tua vida e no teu caráter. Cadeias que te prendiam em áreas da tua vida são quebradas. A Bíblia diz que eles caíram dentro da fornalha, atados, amarrados. Mas a Bíblia fala que diz que o fogo só queimou as cadeias, só queimou as cordas que amarravam ele. Quando você abraça a perfeita vontade de Deus, as cadeias são quebradas na sua vida. As amarras são desatadas, são queimadas na sua vida. E finalmente, você recebe a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Como assim, pastor? Foi nessa hora que uma coisa inusitada aconteceu. Ouviram uma voz de quem? Do rei Nabucodonosor, dizendo: tire eles para fora. Nabucodonosor começa a dizer assim: e de agora para frente, quem se levantar contra eles morrerá. Eles serão grandes agora, e todos que falar mal do Deus deles morrerá. E aí começou. Aí a perfeita vontade de Deus começou a caminhar, começou.
dar andamento na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque agora eles tinham abraçado a vontade de Deus. E quando eu e você abraçamos a vontade de Deus, a perfeita vontade dele começa a ser feita na minha vida e na sua vida. Tudo isso tem a ver com confiança em Deus. Você precisa confiar. Eu queria ler esse versículo, não sei se eu deixei ele anotado em algum canto aqui. Está aqui. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, e de sobremaneira acesa, e disse: servos de Deus, meu Deus, os teus inimigos vão reconhecer a unção de Deus na sua vida. Quando você abraça a perfeita vontade de Deus, os teus inimigos, eles vão confessar o Senhor na sua vida. Eles vão dizer: servo do Deus Altíssimo. Eles vão reconhecer Deus na sua vida. Eles vão reconhecer Deus na sua vida. Receba isso no seu coração. Quando nós abraçamos a perfeita vontade de Deus, os nossos inimigos vão reconhecer Deus na nossa vida. Aqueles que zombavam de ti, aqueles que zombavam da tua fé, vão reconhecer o Deus misericordioso, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Eles vão ter que confessar e dizer: olha, você realmente é servo do Deus Altíssimo. Eles vão reconhecer que você é servo de Deus. Glória a Deus, isso é forte. E aí ele disse assim: servo do Deus Altíssimo, saia, vinde. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a serem do que adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Aí ele, olha só, a perfeita vontade de Deus começando a ser feita nesses três jovens. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. E as suas coisas sejam feitas. E aí ele termina dizendo: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Anote aí essa passagem todinha que eu li. Daniel, capítulo 3, do 26 ao 30. Daniel, capítulo 3, do 26 ao 30. Preste atenção para cá, para nós encerrar. Talvez na sua vida, fazer a vontade de Deus implica em algumas coisas que você não queira fazer. Eu escrevi alguns exemplos aqui. Voltar para dentro de uma situação familiar, da qual você tinha fugido. Talvez seja isso. Talvez seja humilhar-se, pedindo perdão, reconhecer o seu erro. Talvez nunca reconheceu. Talvez abraçar a vontade de Deus é você voltar atrás e reconhecer o seu erro.
Talvez nunca gostou de receber conselho, mas talvez abraçar a perfeita vontade de Deus é você aprender a receber conselhos. Perder direitos, renunciar à sua vontade humana, que às vezes se confunde com vontade de Deus. E aí eu queria que você meditasse nessa mensagem de hoje. Não existe atalho, viu, irmãos? Sabe o que é que acontece com a minha vida e com a sua vida muitas das vezes? É de nós se enganarmos, ou muitas das vezes se se enganar, que a nossa vontade é a vontade de Deus. A gente está com uma vontade de fazer algo e diz assim, que Deus falou para não fazer isso. Não, é a tua vontade. Deus não te falou nada, mas é a tua vontade. Aí você está dizendo que a tua vontade é a voz de Deus e não é. Eu sempre disse isso, eu acho que eu já estou com... Desde que eu comecei a pastorear aqui, eu falo isso. Normalmente a vontade de Deus, ela contraste com a nossa vontade. Normalmente. Eu nunca... Rapaz, eu não vou dizer nunca, mas é muito raro. Na minha vida... Foi muito raro Deus fazer uma coisa para mim, pedir para mim fazer algo que eu dissesse assim, poxa, eu estava pensando nisso, Senhor. Ainda bem que o Senhor é Deus, não precisa ninguém lhe revelar, né? Eu estava pensando nisso. É de Deus mesmo. Normalmente, quando vem a vontade de Deus para a minha vida, sempre eu tenho aquela resistência, porque não é o que eu queria fazer. Aí eu tenho aquela resistênciazinha, porque não é o que eu queria fazer. Mas eu entendo que é a vontade dele. Aí eu faço a vontade dele ali, sabe, doendo em mim, achando ruim. Ai, que chato. Não vou fazer. Muitas das vezes até com medo de tomar uma decisão na igreja que eu não queria tomar. Mas eu vi que Deus está falando de madrugada, às vezes no meu coração, e bota no meu coração, e aí quando eu começo a ver que não é a minha vontade, aí eu digo, é de Deus mesmo. E aí eu fico com medo assim, de se eu fizer desse jeito aqui, pode ter consequência lá na frente assim, e é engraçado que quando eu obedeço à vontade de Deus, lá na frente não tem consequência, por mais que pareça. Aí eu vejo, eu comecei a aprender, digo, olha, é ruim na hora de obedecer, mas as consequências é boa quando nós abraçamos a vontade de Deus para nossas vidas. É ruim obedecer, mas as consequências são boas. Então vocês acham que eu sou bonzinho? Olha, o coração do pastor é tão bonzinho, olha o que é que o pastor faz, olha. Você acha que eu tenho... Irmão, a Bíblia diz que o coração do homem é mau. Eu faço porque Deus pede para mim fazer, eu tenho que fazer. Senão não faria, irmão. Estou sendo sincero com vocês. Eu faço porque ele me incomoda. Eu ainda resisto, às vezes, dias. Até ter... Eu digo, não, eu vou logo me render, meu irmão, porque eu estou aqui para representar ele, então eu vou fazer. Tá aí, Senhor, eu confio em Ti. Fazer desse jeito, é o Senhor que está pedindo, eu entendi que é o Senhor. E... a gente pensa, mas o pastor, olha como é que o pastor é, ele é tão bondoso, olha. Eu me lembrei de uma discípula aqui da igreja, talvez ela esteja assistindo em casa. Ela é bem íntima da gente, ela é, e ela diz desse jeito, pastor, se aquele povo rebelde que saiu da igreja voltar, pastor, eu não dou uma semana, o Senhor já está assim para eles, assim, ó. Eu comecei a rir dela, sabe? Digo, mas rapaz, me respeite, rapaz. Mas é mesmo, pastor, você é besta. Não sabe o meu coração?
Não é a minha vontade, não. Mas é o que Deus pede. Foi isso que Deus fez comigo. Eu erro, papai. Ele está lá, meu filho, perdoa. Do mesmo jeito. Eu vacilo, digo, ai, papai, ai. Aí ele, tá bom, meu filho, está perdoado. Aí quando for a minha vez, eu vou dizer, não sou doido, né? Não é nem uma questão de espiritualidade, é uma questão de inteligência. Se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, a Bíblia diz que tão pouco o meu Pai que está no céu me perdoará. Eu não sou bobo. Eu quero o perdão de Deus para a minha vida. Vocês estão me entendendo? Nem tudo, irmãos, ou pelo menos na maioria das vezes, a gente faz aquilo que está com vontade, dizendo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, normalmente, numa boa parte, sempre contraste com a nossa vontade. Queria que você meditasse nessa palavra. Vamos orar um pouco em nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus.